Em algum momento você já parou para prestar atenção no tipo de pensamento que você alimenta ao longo do seu dia? Pois é, eu te digo que 95% da população não faz ideia do tipo de pensamento que alimenta. E talvez você seja uma dessas pessoas. Eu percebi que os meus pensamentos eram extremamente negativos quando simplesmente ficou insuportável tantos pensamentos negativos na minha cabeça. Eu comecei a perceber que tudo parecia que ia acontecer um desastre. A todo momento poderia acontecer alguma coisa ruim. Era catástrofe atrás de tragédia. E aí eu parei para refletir e eu percebi o quanto isso me enfraquecia. Nesse momento, eu comecei a estudar e percebi várias coisas no meu padrão de pensamento. Por exemplo, se eu falar para você aqui, feche seus olhos e não imagine que você vai sair de casa e vai bater o carro. O seu cérebro ele não consegue distinguir o não imagine. Provavelmente você imaginou toda a cena, você saindo de carro, você chegando em um determinado local e o carro batendo. Isso é para te provar que os seus pensamentos, eles influenciam e muito no seu dia. Quando você não consegue prestar atenção no tipo de pensamento que você tem, qualquer pensamento ruim pode vir à tona. Outro exemplo, sempre que eu pensava em abrir um negócio, eu sempre tinha ideia assim, nossa, eu quero ter um negócio grandioso, um negócio assim, assado. No mesmo instante em que eu pensava em que eu queria abrir um negócio, vinha na minha cabeça, com que dinheiro você vai fazer isso? Ou seja, um pensamento totalmente enfraquecedor. Ao invés de eu trabalhar com o que eu tinha, no momento presente, independente do dinheiro, e pensar assim, o que eu tenho para oferecer para as pessoas? O que as pessoas estão precisando? Eu focava mais em, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? E você percebe o quanto isso pode fazer a gente perder assim oportunidades incríveis, porque ao invés da gente colocar tudo no papel e alimentar essa energia e procurar cursos que possam me ajudar, procurar pessoas que possam me ajudar, entrar num caminho que esteja em fluxo com aquilo que eu quero, no mesmo instante que eu pensei na ideia, foi o instante em que eu pensei em algo contrário que pudesse me sabotar. Então hoje eu estou aqui para te falar, para prestar mais atenção nos seus pensamentos. O pensamento, ele é uma coisa que ele pode te empoderar, ele pode te levar para frente, ele pode te dar uma projeção de futuro, mas ele também pode te derrubar, pode te fazer andar para trás, pode te fazer parar no tempo e não conseguir atingir seus objetivos. Eu vou te dar só uma prática de como prestar atenção nos seus pensamentos. Hoje eu consigo fazer inúmeras práticas, eu faço elas assim o dia inteiro e isso é o que eu chamo de estar desperta. Quando você está desperta, você consegue olhar o que você está pensando, o que você está sentindo e você consegue parar, analisar e mudar. Um dos primeiros exercícios que eu comecei a fazer, e isso dói, e isso demora para a gente ganhar consistência, foi o de eu pensei alguma coisa negativa, eu tenho que perceber que eu pensei e eu tenho que cancelar. Parece besta, parece muito besta, parece que não funciona, mas funciona. Porque chega um momento que de tanto você cancelar pensamento negativo, automaticamente você percebe, caraca, por que eu tô com esse pensamento negativo? Eu cancelo, eu não quero isso para mim, eu quero colocar foco em outras coisas. Quero colocar foco em coisas que me ajudem, que me fortaleçam, que me levem para frente. Então, tento cancelado em primeiro lugar. O meu padrão de pensamento negativo era tão forte que
eu coloquei uma segunda prática para mim. Eu colocava alarmes de 1 em 1 hora com pensamentos positivos, do tipo, você consegue, do tipo, sorria, depois a gente acha o motivo. Foi engraçado que esses dias eu estava olhando meus alarmes, porque eu fui colocar alarmes para ir visitar as cachorras no quintal. E eu tinha, tipo assim, uns 30 alarmes. E eram todos com frases assim: tome cuidado com seus pensamentos, mantenha elevado o seu nível de alegria, de amor. Então, esse negócio de positividade pode soar como tóxico em algum nível, mas para iniciar esse processo de sair da negatividade, ele é muito importante. Ele me ajudou muito. Então, assim, parece impossível você prestar atenção nos seus pensamentos, porque eles simplesmente vêm. Mas chega um momento que você consegue sim prestar atenção neles, você consegue parar, ficar em estado de presença e falar: não, isso eu não quero, isso eu não construo, isso eu não dou força. E você consegue olhar para um outro lado e consegue também sair desse padrão de negatividade. O orar e vigiar que fala na Bíblia é muito sobre isso. É você olhar o que você está pensando, o que você está sentindo, vigiar, e é o tempo todo, e é a vida toda. Eu ainda tenho muitos pensamentos negativos, só que hoje eu consigo parar, olhar e escolher o que eu quero. E é isso que eu estou aqui para te ensinar hoje. É possível sim. Eu digo que eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu alimentei durante 40 anos essa negatividade e eu consegui fazer práticas para sair disso. E é o orar e vigiar, é o tempo todo, é todo dia, é até o último dia de vida. Então, começa hoje. Me conta se você também sente isso, se você também tem muitos pensamentos negativos. E tenta pelo menos hoje fazer isso. Tenta cancelar os seus pensamentos negativos, tenta prestar atenção nos seus pensamentos negativos. Você vai ficar assustado com a quantidade de pensamentos que podem estar te atrapalhando. E era isso.